o cliente nosso tem, né, como opção? Quem são os nossos concorrentes? Quais são as opções que o nosso paciente tem com relação a realizar o tratamento com a gente? Quais são as opções que ele tem em volta disso, tá? E aí a gente tem que pensar como o nosso cliente pensaria na tomada de decisão, para a gente poder tomar uma atitude, para melhorar o nosso serviço, para atrair esse cliente de forma diferenciada. Então, foi aí que ele falou do Uber, né? Que ele tem vários concorrentes. E como que ele se diferencia? Né? A facilidade, o conforto, você poder ir, né? Chamar o carro, ele está ali para te levar. Então, quando a gente pensa nos outros meios de serviço, de produtos, a gente tem que tentar transportar para nós. Como que os grandes líderes de sucesso fazem? Né? Não só na odontologia. Então, quando a gente vê algum exemplo, a gente tem que pensar como a gente pode trazer isso para a nossa rotina, do nosso consultório. Então, você tem que se colocar na mente do seu consumidor, do seu cliente, do seu paciente, e pergunte se ele iria deixar de fazer o que está fazendo para aderir ao seu tratamento, né? Para comprar o que você está oferecendo. E aí a gente começa a conseguir modificar algumas ações, algumas atitudes ali do consultório, alguma rotina, para que o nosso paciente realmente queira ficar com a gente, queira comprar, queira aderir ao tratamento. E aí a gente precisa conhecer quais são os seus pontos fortes e quais são os pontos fracos. Além de você se autoconhecer, você também precisa conhecer isso sobre os seus concorrentes, tá? Então, como é que a gente vai superar os concorrentes? Gente, é muito simples a gente pensar isso. Quais são os pontos fracos dos seus concorrentes? Tá? O que ele está falhando? O que ele não tem? O que está passando, né? Está sendo o ponto cego do concorrente. Então, você vai perceber que um nicho do mercado que não foi olhado é onde você vai crescer, tá? Qual é o nicho que ninguém está olhando? Que o seu concorrente não domina? É ali que você vai atuar. É ali que você vai agir. É ali que você vai se diferenciar, porque ninguém está fazendo. Tá? Então, você pode superar e vencer o seu concorrente dessa forma. Então, não adianta a gente olhar o concorrente fazendo um tipo de trabalho e querer fazer igual. E querer superar ele no mesmo tipo de trabalho que ele faz. Pelo contrário, a gente tem que olhar o concorrente e entender o que ele não faz, qual é o ponto fraco dele, onde ele está falhando e fazer algo diferente. E ali a gente vai se diferenciar no sentido de o ponto fraco é aqui, eu vou atuar então aqui e vou superar muito mais fácil. E você vai atuar num nicho que a maioria não atua, tá? E quando eu falo aqui de halitose, né, tem gente que acha meio maluco, porque, eu não recebo paciente falando de halitose. Eu também não recebo, gente. Só que eu me diferencio na minha consulta com características que nenhum dentista aborda, tá? Com forma de atuação no diagnóstico ali da cavidade oral, pensando no ambiente bucal, na saliva, né, em língua, em detalhes que a maioria não observa. E quando eu falo disso para o meu paciente, quando eu avalio, quando eu esclareço por que eu avalio dessa forma, o paciente entende que ele não encontrava isso em outro lugar, e ele não vai encontrar. Tá? É muito difícil o paciente chegar, para mim, acho que nunca chegou até hoje, falando, nossa, eu já tinha feito isso antes. Então, quando você começa a atuar num nicho, que é o ponto fraco do seu concorrente, que ninguém tem essa visão, que ninguém estava olhando para isso, mas você começa a olhar e você enaltece isso frente ao seu paciente. Por que você está fazendo isso? Qual diferença você vai trazer para a vida do seu paciente? Qual a transformação, né? Então, quando eu falo, por exemplo, de saliva, eu explico para o meu paciente. A saliva é a sua maior proteção, né? Tem anticorpos, ela faz limpeza, ela tem função na digestão, lubrificação, permite você falar e deglutir. Quantas funções tem a saliva? Por que eu avalio a saliva? Porque ela é extremamente importante para a sua proteção da cavidade oral, para reduzir cáries, para reduzir hálito, para melhorar o hálito, né? Para reduzir doença periodontal. Só que ninguém fala isso, gente. O dentista só trata a doença, acha o problema e trata o problema, acha. E a prevenção, tá? E a prevenção, ela tá muitas vezes onde a maioria dos dentistas não está enxergando. Então, eu trago isso, né, para a odontologia.